Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula aí de seleção de materiais, dando continuidade ao nosso, ao nosso tema aí. A gente vai ter uma aula de seleção de processos agora, né? Que é o capítulo 6 do livro do Ferrante. Então, a gente agora está trocando de livro de novo. Antes a gente foi pro livro do Crane, que teve aquela parte de fadiga, fluência, corrosão e desgaste. E agora a gente volta pro Ferrante, fazer essa parte final do livro do Ferrante. É... Bom, a prova de vocês já foi, né? Segunda prova, espero que vocês não tenham tido muita dificuldade. Eu tentei fazer uma prova um pouco diferente, para tentar fugir daquele negócio de eu fazer pergunta que tá claro no slide, vocês só copiarem e colarem. Então, eu acho que deu para fugir um pouco disso. Além do que, é mais interessante para vocês aí como alunos, praticarem essa capacidade de identificar situações onde certo componente metálico, por exemplo, está tá exposto a algum tipo daqueles mecanismos de fratura, né? Mecanismos de falha, na verdade. Né? Então, acho que a prova ficou bem interessante. Né? Mas agora a gente está voltando para o livro do Ferrante, então aqui a dinâmica já é bem diferente. Tá? É claro que tem muita coisa que a gente vai aproveitar, tanto da primeira parte da disciplina, que a gente viu os capítulos de 1 até o 5 né, desse livro, tanto da segunda parte, que foi de fadiga, fluência, corrosão e desgaste. Né? Essa parte agora aqui de seleção de processos, como vocês podem lembrar, lá no início do curso, eu falei que seleção de materiais está sempre andando de mãos dadas com seleção de processos, com a seleção do processo de fabricação adequado. Então, então aqui a gente vai fazer basicamente uma super revisão dos processos de fabricação, não só dos metais, mas também para polímeros e para cerâmicos, né? Falando da importância desse processo de fabricação, falando um pouco sobre forma, tamanho, sobre os custos. Então aqui, esse capítulo é um capítulo bem recheado. Né? Essa apresentação do slide aqui, vocês podem ver que ela está com 150 slides, se eu não me engano. Então eu dividi essa aula em duas partes. Mesmo dividindo, as aulas vão ficar grandes, inevitavelmente, mas é uma parte importante da matéria, beleza? Quem tem algum tipo de dificuldade, algum tipo de processo de fabricação, não lembra direito, não sabe do que se trata, eu recomendo que busque dar uma revisada, estudar melhor, porque essa é uma parte importante da parte da disciplina de seleção de materiais, né? A parte de seleção de processos. Bom, para começar, é muito importante que a gente faça a distinção entre processamento e fabricação. Na verdade, esses dois termos eles têm um conceito que eles têm uma certa interseção ali, então é um pouco difícil fazer uma distinção muito adequada. Processamento é a obtenção de determinado artefato em seu estado final ou não, a partir de matérias-primas ou de produtos de prateleira, né, que são as barras, tarugos, chapas, essas coisas. Então, por exemplo, eu tenho um minério bruto lá. Né? Eu faço as, as devidas alterações nele para produzir uma chapa. Né? Isso é um processamento, tem que fazer um processamento do material. Né? A fabricação, por outro lado, é o conjunto de operações destinadas a produzir forma, a configuração e as funções finais. Produzir forma, configuração, funções finais e modificar as propriedades mecânicas e, além disso, alcançar o grau de acabamento superficial requerido. Então, a fabricação é um conjunto muito mais amplo de operações. Né? Aqui, a verdade, pode ficar um pouco confuso. Eu acho que observando os exemplos fica mais fácil de ver. Um bom exemplo de processamento é a fundição, que é onde o metal líquido ele é vazado em um molde, né? Que torna, que toma, esse metal líquido vai tomar a forma do molde depois da solidificação, processo de fundição, vocês devem ter visto. Esse é um exemplo de processamento, porque mesmo depois da fundição, em quase 99% das vezes, vai ser necessário mais algum tipo de processo de acabamento, já que a fundição ela tem um acabamento superficial ruim, né? Por outro lado, procedimento de união, soldagem, rebitagem, tratamentos térmicos, recozimento, têmpera e usinagem são exemplos de operações de fabricação, beleza? É claro que eu não vou perguntar para vocês assim, na prova, qual é a diferença de processamento e fundição, porque eu acho até muito rigorosa essa distinção.
Mas é importante saber que tem uma distinção. A gente costuma utilizar isso aqui, processamento e fabricação, como se fossem como se fossem sinônimos. Só que não são, né? Isso que eu queria destacar aqui. Aqui eu tenho vários processos, né? Aqui nesse foco principal, que é moldagem, laminação, extrusão, junção e usinagem, são os 5 processos principais aí. Juntamente também, perdão, da compactação e compactação de pós e sinterização. São os seis processos principais aí. Esses processos, eles estão divididos, tem certas subdivisões de acordo com o tipo de material que a gente está observando. Vamos lá, o que é a moldagem? A moldagem, no contexto de metais, é a fundição, é o forjamento, é a estampagem a frio. Né? São 3 tipos de processo de fabricação que tem a ver com moldagem em metais. Em polímeros tem outro tipo de moldagem, que é a moldagem por compressão, moldagem por transferência, moldagem por injeção, moldagem por sopro, a termoformagem. Então é um tipo diferente de moldagem, só que o processo de moldagem ele é comum, tanto dos metais quanto dos polímeros. A laminação ela é comum dos metais, e dentro dos polímeros também tem um processo parecido chamado calandragem. Um pouco mais embaixo eu tenho extrusão, junção e usinagem, que são processos que podem ser aplicados tanto a metais, polímeros e a cerâmicos. Né? É claro que, como vocês podem ver aqui na imagem, eu tenho especificações para polímeros, especificações para metais, especificações aí para cerâmicos, né? Que é o caso da colagem por barbotina, que é um tipo de junção. Né? Também tem a parte de colagem, brasagem e junção por difusão, que é comum de cerâmicas e metais. Né? E no final tem a metalurgia do pó, que é um tipo de compactação de pó e sinterização, né? Que a metalurgia do pó ela pode ter, que ela acontece só em metais, porém a compactação de pó e sinterização acontece também com as cerâmicas, né? Metais e cerâmicos. Então isso aqui é como se fosse aqueles diagramas se não me engano, diagramas de Venn, que eles falam dentro da matemática, né? Que mostra os tipos de processo de fabricação e em qual classe de materiais eles são aplicados. Eles podem ser aplicados. Né? Como eu tinha falado antes, em seleção de processos, a primeira tarefa é adequar o material ao processo e vice-versa. Toda vez que eu escolho um material, eu tenho que ter em mente o tipo de processo que eu vou ter que passar esse material para ter a forma desejada. Né? Tem um exemplo aqui, eu até coloquei no slide, tá um pouco mais para frente, que eu tenho o material A, que ele é barato, só que o processamento dele é muito caro. E o material B, que ele é caro, mas o processamento dele é muito barato. Então, não adianta eu escolher o material A por ele ser mais caro, por ele ser mais barato, sem olhar para o processamento, que pode ser muito mais caro do que o custo total do material B. Então, material e processo estão andando de mãos dadas. Eu não consigo destacar isso mais aqui. Isso tem que estar muito bem claro para vocês, muito claro. A seleção do processo é uma atividade interativa, partindo de um leque de opções que vai se restringindo à medida que mais informações são acrescentadas. É como se eu estivesse assim na imagem aqui. Eu tenho que produzir um material, então tem tudo isso aqui. Eu tenho que produzir um material polimérico, então já tenho mais restrições aqui. Eu tenho que produzir um material polimérico por moldagem, então eu tenho compressão, transferência, injeção, sopro e termoformagem. E eu vou acrescentando informações que vai restringir meu processo, as minhas opções de processo. Né? Então, é basicamente isso. Né? Aqui eu tenho a correspondência entre material e processo adequado para cerâmicas, polímeros e ligas metálicas. Né? Fundição de areia, ela pode ser usada em aço, pode ser usada em alumínio, pode ser usada em cobre, não é usada em titânio, é usada em níquel, né? Não se usa em cerâmica em polímero. Então aqui eu tenho mostrando alguns processos de fabricação e a capacidade dele ser utilizado dependendo do material, né? Materiais mais comuns aí, né? Que é o aço, alumínio, cobre, titânio, níquel. Lembrando que alumínio, cobre, titânio, níquel, eu tô falando das ligas desses materiais, né? Então aqui dá para ver que a escolha ela não é simples, né? Por exemplo, uma liga de alumínio ela pode ser feita por fundição de areia, em casca, em molde, injeção de precisão, centrífuga, mesmo não sendo comum, contínua, pode ser por forjamento, pode ser feita por estampagem, pode ser trabalhada por extrusão, pode ser feita a sinterização do alumínio.
Então, assim, tem muitas opções. Então, à medida que eu vou acrescentando informações a respeito do meu projeto, a respeito do material que eu quero desenvolver, eu vou conseguir restringir isso. A seleção de processos deve se ajustar à seleção de materiais e vice-versa. São dois processos que caminham juntos. Um exemplo é o caso da soldabilidade, que ser eficiente pode invalidar uma escolha que seria correta sob o ponto de vista do material, das propriedades mecânicas, funcionais e de custo. Esse é um exemplo claro. Por exemplo, eu tenho sei lá, um tubo. Né? Esse tubo, para eu fazer a junção dos tubos, eu tenho que soldar em algum momento. Né? Aí eu escolho um material que ele é resistente mecanicamente, resistente à corrosão, resistência à fadiga, resistente a tudo. Ele é resistente a tudo. Né? Perfeito, material barato, é leve, consigo conformar ele, excelente. Só que depois de ver isso tudo, eu vejo que ele não é soldável. Ele tem uma baixa soldabilidade. Soldar nele vai ser difícil, vai ser caro, a solda não vai ficar com qualidade. Então, esse material ele é invalidado. Seria uma escolha invalidada. Entenderam? Então, assim, a seleção de processo ela tem tanta importância quanto a seleção ou a adequação àqueles critérios base de seleção de materiais. Né? Lá no capítulo 1, eu falei dos critérios de seleção. Eu falei vários critérios. Eu falei de 16 critérios lá, né? Aqui eu tenho 6 critérios que eles estão associados à escolha do processo, que são as considerações dimensionais. Né? Se eu vou fazer uma peça grande, eu tenho que ter um processo de fabricação que possa me dar uma peça grande. Consideração de forma. Tem formas que eu não consigo alcançar dependendo do processo de fabricação. A facilidade de fabricação, se é fácil fabricar, se vai ser algo que vai demorar, vai tomar tempo, né? Número de unidades, que é a produtividade do processo, né? O custo dele, obviamente, né? O processo tem um custo, tanto relacionado à máquina, quanto à ferramenta, quanto à mão de obra, então tem um custo. E o valor da sucata, que também é importante. Então esses critérios estão associados à escolha do processo. Bom, a escolha do processo de fabricação, muitas vezes ele passa pelas características de forma e tamanho do meu projeto, né? Também posso acrescentar aí a complexidade da peça ou do componente, então forma, tamanho e complexidade. São 3 pontos que a gente tem que observar na hora de selecionar o processo. Um exemplo, a fundição ela permite obter formas complexas, mais complexas do que forjamento ou metalurgia do pó. Então, às vezes, eu tenho uma forma que eu quero obter que eu só consigo fazer por fundição. Né? Porém, o material que é feito por fundição, ele não tem um acabamento superficial muito bom. Então, eu tenho que passar por uma retífica depois. Então, assim, isso tudo tem que ser levado em conta. Né? O processo de fundição tem essa grande vantagem. Né? Então, isso é só um exemplo, tá, gente? Eu vou falar de fundição depois, mais pra frente. Aqui eu tenho um gráfico relacionando as dimensões do corpo de prova, em questão de tamanho, né, em questão de peso, né, corpo de prova, perdão, corpo de prova não, tô falando do peso de uma amostra que eu quero fabricar, em relação aos tipos de processo de fabricação que podem permitir uma amostra desse peso. Então, por exemplo, moldagem de polímeros. Eu só consigo fazer moldagem de polímeros com amostras que tem até 1 kg mais ou menos. Né? Mais ou menos 1 kg aí que tá no gráfico. A fundição em areia eu consigo já fazer com amostras que podem chegar aí por volta de mais de 1.000 kg aí, né? Coisa bem mais alta aí. O forjamento tem essa ampla faixa aí, posso fazer peças bem pequenas e bem maiores. Usinagens, posso trabalhar com peças pequenas e muito grandes também. Então, o tamanho, de maneira grosseira falando, é algo que deve ser levado em conta. Na figura anterior, a gente pode concluir que a fundição em areia e a usinagem são capazes de lidar convenientemente com peças de grandes dimensões, enquanto a metalurgia do pó, por exemplo, está restrito a peças de pequenos tamanhos. Podem observar que a metalurgia do pó eu não consigo fazer com peças muito grandes nem muito pequenas. Né? A complexidade da relação material-processo é muito alta no contexto dos procedimentos de seleção.
né? Então, assim, eu tenho que levar em conta o quão complexo vai ser essa relação entre material e processo, né? Um outro exemplo pode ser dado aqui. Uma situação onde uma liga de titânio e uma liga de alumínio sejam competitivas em relação às propriedades mecânicas, funcionalidade, custo e etc. Eu quero produzir uma peça então de 1 kg que pesa 1 kg, né? E tem complexidade média. Aí estou na dúvida entre uma liga de alumínio e uma liga de titânio, que está aqui nessa imagem aqui, né? A liga de titânio pode ser feita por forjamento, né? Forjamento de uma barra. A liga de alumínio por uma usinagem. Usinagem é uma material semi-acabado. Tem essas duas possibilidades. Dentro da usinagem, a gente sabe o seguinte, que se eu fizer a usinagem em um material fundido, eu vou tirar pouco material. No material forjado, eu vou tirar muito material. No tarugo, eu vou tirar material demais. Então, assim, eu consigo relacionar a quantidade de material retirado na usinagem pelo formato inicial da peça que eu vou receber. Né? Se a peça é fundida, se é uma peça forjada ou se é um tarugo, basicamente é grosseiro. Né? E essa quantidade de material retirado está intimamente relacionada ao custo da usinagem. Né? Inclusive, a gente pode visualizar isso nessa imagem aqui, que é o custo da usinagem. Aqui ele não fala a unidade, né? Vai de 1 até 4 aqui, deve ser dólar por quilo de material perdido, não sei. De vários tipos de materiais. A gente observa que as ligas de alumínio elas têm um custo muito baixo para usinar. É muito tranquilo usinar. Agora a liga Inconel, ela é uma liga muito mais cara para usinar. Né? Isso deve ser levado em conta também. Então, assim, na disputa entre o alumínio, a liga de alumínio e a liga de titânio, eu sei que a usinagem da liga de alumínio ela é 7 vezes menor em questão de custo, né, do que a liga de titânio. Né? Então, se eu tiver um tarugo e tiver que escolher entre um tarugo de alumínio e um tarugo de titânio, é muito melhor eu trabalhar com tarugo de alumínio, porque a usinagem vai ser muito mais barata. E a usinagem de um tarugo é algo que vai retirar muito mais material. Né? Agora, chegar uma peça fundida, talvez não faça tanta diferença assim, já que a usinagem ela é bem superficial, ela é um trabalho muito mais tranquilo de fazer. Ah, Nesse caso, então, assumindo o desempenho equivalente, a gente pode falar que a liga de alumínio seria a liga que a gente deveria escolher, né? Principalmente se for um tarugo. Então, assim, o que eu estou querendo dizer aqui é que a questão de forma e tamanho está muito relacionada também a como esse material está como recebido, né? Eu posso receber um tarugo de alumínio e ter que usinar. Posso receber um material, um alumínio forjado é outra coisa. Fundido é outra coisa. Então a forma que a gente recebe material também deve ser levada em conta. Né? Isso que eu digo na hora de fazer a compra mesmo. Né? Por exemplo, eu comprar uma chapa de aço ou minério bruto, eu tenho uma imagem mostrando isso mais pra frente. A Tamacho tá muito mais pra frente. Aí eu vou voltar comentando disso. Beleza? Mas é isso aí. As relações entre projeto, material e processos tornam-se aparentes se analisarmos a capacidade desses últimos de produzir seções ou paredes finas. Então, é interessante também a gente analisar a capacidade do material produzir seção ou parede fina, né? O que vai indicar o grau de complexidade do projeto exequível com determinado processo. A figura a seguir vai mostrar os intervalos de espessura de parede em função do material do processo. Então, observem bem. Se eu tenho um aço fundido em areia, eu consigo ter espessuras aí de 6 até 9 milímetros. Mesmo um aço forjado, eu consigo espessuras aí de 5 até 6 milímetros. Né? Agora, assim, mudando de material, né? A fundição por injeção no alumínio, eu consigo espessura entre 1 e 2 milímetros, ou seja, espessura bem fina. No próprio processo de fabricação, tá, gente? Não estou falando do acabamento, estou falando que é algo que vai sair direto do processo de fabricação. E a mesma liga de alumínio forjada, ela vai me dar espessuras muito maiores. Né? Então,
Então, isso aqui é só para mostrar que o processo de fabricação escolhido vai me dar o tipo, a qualidade do acabamento que eu vou ter, né? Por exemplo, se eu quiser um material que tem que ter espessura de 3 milímetros e eu faço uma fundição por areia, eu sei que eu vou ter que fazer algum tipo de outro processo em cima dele, porque pela fundição de areia eu não consigo alcançar aquela espessura. Beleza? Vamos lá. Vemos, por exemplo, que no âmbito de forjamento é possível obter maior precisão dimensional para produtos de alumínio do que para peças de aço, né? Como está mostrado aqui. O forjamento do alumínio e do aço, eu tenho uma precisão dimensional muito maior no alumínio, o que vem de ser de grande utilidade na escolha entre esses dois materiais. Então, se minha necessidade de projeto é que eu tenho uma precisão dimensional muito grande, uma tolerância muito pequena, talvez seja mais interessante eu usar alumínio, né? Para um produto forjado, né, no caso. Cobrando essa informação com o gráfico de custo por processo, torna-se claro que o processamento de determinado componente de aço será sempre mais caro que o mesmo em ligas de alumínio, né? E a sequência forjamento, se a sequência forjamento e usinagem foi escolhida, né? Então, juntando a informação dos dois gráficos, a gente vê claramente que, comparando alumínio com aço, a liga de alumínio, do ponto de vista do custo, vai ser sempre mais vantajosa. Eu comecei a falar de tolerância, mas eu acho mais importante eu destacar isso aqui, né? Tolerância, como vocês devem lembrar de metrologia, é a máxima diferença dimensional permissível em qualquer das cotas da peça, né? E rugosidade superficial, ela tem uma definição mais técnica, que vem lá da tribologia, como eu falei lá na aula de desgaste, mas para a gente aqui ela se refere à presença de irregularidades na superfície. Basicamente a rugosidade mede o quanto a superfície é irregular, ela é rugosa, né? O estabelecimento de tolerância de valores de rugosidade é responsabilidade do projetista, de vocês, que os explicita em desenho de fabricação, os quais, por sua vez, definem os processos de acabamento, né? Então, vamos lá. Eu sei que cada processo de acabamento ele vai me dar um tipo diferente de qualidade dimensional, de precisão dimensional. Como vocês podem ver, o polimento aqui, eu consigo a precisão de uma tolerância de 10 a menos 3, basicamente, milímetros. Então, a tolerância da ordem micrométrica, né, praticamente. Então, o polimento tem uma precisão muito boa. Por outro lado, o material que sai direto de um molde em areia, ele tem uma precisão ruim, né? Não consegue nem 1 milímetro de precisão. Então, isso deve ser levado em conta, porque existem várias situações onde como eu até falei isso na aula de fadiga, né? Que a gente tem que se atentar muito à qualidade da superfície, né? Então, se eu preciso de uma superfície muito boa, principalmente para um material que está sujeito a fadiga, por exemplo, eu tenho que fazer um polimento nele para reduzir qualquer tipo de defeito superficial, né? Reduzir assim, diminuir a quantidade de defeitos, né? Porque a gente sabe que esses defeitos que originam a fadiga. Então, num caso como esse, o material sujeito a fadiga, seria interessante fazer um polimento, né? Então vocês podem ver, uma coisa interessante dessa disciplina é que as partes elas se conversam muito, né? Você vê que a gente está escolhendo um processo de fabricação, na hora de escolher os processos de fabricação e os processamentos que a gente vai fazer, a gente está observando lá para a resistência à fadiga, a gente viu lá nas aulas passadas, né? E a gente não pode esquecer também que o processo de fabricação também está intimamente associado ao tipo de resistência que eu estou querendo. Eu quero resistência mecânica, eu quero resistência à fratura, eu quero limitar o meu projeto pela deflexão. Então tá tudo relacionado. Tá tudo relacionado. Bom, aqui eu falei rapidamente de tolerância e regularidade superficial. Agora vamos falar de custo de processamento. Em qualquer atividade, o aspecto econômico tem muito peso. Vocês estão fazendo engenharia, vocês vão ver isso com muita clareza daqui para frente, né? Tudo que a gente faz é para reduzir a questão do aspecto econômico, né? Por exemplo, numa caldeira, se eu quero aumentar a eficiência,
é para reduzir os custos, reduzir os custos do processo, no final de contas, né? Mas eu quero aumentar a eficiência de uma determinada máquina, eu quero aumentar a eficiência do trocador de calor. Né? Isso tudo tem o objetivo de reduzir o custo. É claro que tem que buscar sempre o valor ótimo, né? Eu não vou investir no melhor trocador de calor do mundo para ter uma eficiência de quase 100%, mas não vale a pena, né? Para que eu vou gastar muito dinheiro com isso? Então tem que buscar esse equilíbrio. Então, o custo de materiais e processos é um dos principais objetivos da engenharia financeira. É importante destacar que as considerações que serão feitas aqui, elas não vão. Nosso objetivo aqui não é criar uma base para a metodologia de cálculo de materiais e processos. Né? A finalidade aqui é discutir e mostrar as implicações do fator custo na seleção de processos. Como eu já comecei a fazer antes, né, de comentar o preço da usinagem, esse tipo de coisa. Né? E bom, tradicionalmente, o custo do processamento da fabricação de um produto acabado ele é expresso pela soma de 3 itens. O primeiro deles é o custo do material. Né? Se eu escolho entre alumínio, uma liga de alumínio, uma liga de cobre, uma liga de aço, cada um tem seu custo. Eu tenho que avaliar esse custo, é o custo do material. O custo do equipamento, do ferramental e da depreciação também deve ser levado em conta. Né? Vamos supor que eu tenho que fazer uma usinagem. Eu tenho que olhar quanto que vai me custar eu manter aquele equipamento em operação, quanto eu vou gastar com ferramenta, porque a gente sabe que a ferramenta de corte ela não dura para sempre. Né? Ainda mais se for feita alta produtividade, eu vou ter que trocar ferramenta de corte com frequência. Então eu tenho que levar isso em consideração. E a própria depreciação da máquina. Né? A gente usa muito essa palavra quando a gente está falando de carro, por exemplo, mas para máquinas de processamento também deve ser utilizado. A máquina vai depreciar com o tempo. Né? E o custo 3 é o custo da mão de obra envolvida. Né? Vai ter alguém ali para operar essa máquina. Quanto que essa pessoa vai cobrar por hora? Então tudo isso, vamos supor que você esteja fabricando uma bomba. Né? Você tem que escolher os materiais para cada parte da bomba, os equipamentos utilizados para fabricar esses materiais, né? Colocar o material na forma que você precisa, com as propriedades que você quer, o ferramental utilizado, a depreciação dos equipamentos e a mão de obra envolvida para deixar esses materiais do jeito que você quer, do jeito que você precisa, do jeito que está de acordo com o projeto. Então tudo isso aí vai estar envolvido no custo final da minha bomba que eu estaria projetando. Beleza? Como eu estava dizendo, o custo do material não engloba somente o custo do material por quilo, mas depende fortemente da forma e do grau de acabamento do material. Né? Então, aqui é mais uma imagem, só que esse livro tem o autor tem um péssimo hábito. Né? Não sei nem se é culpa do autor, né? Talvez a pessoa que fez a edição, de não colocar unidades aí nas tabelas. Né? Então, unidade, aqui está falando de custo relativo, mas não fala o que é, né? Se é preço por quilo mesmo, enfim, dólar por quilo, geralmente dólar por quilo. Aqui a gente vê que a condição que o material, que a gente pega o material, que a gente compra esse material, vai estar totalmente relacionado ao custo dele. A gente vê que se eu comprar minério bruto, vai ser um custo muito barato. Se eu comprar chapa de aço, vai ser um custo bem mais elevado. Se eu quiser comprar aço em fio, em arame, vai ser um custo mais elevado ainda. Né? Então, isso deve ser levado em conta também na hora de calcular o custo do meu material. Não é só o preço dele por quilo, mas também a forma que ele vai ser recebido. E se ele não for recebido da forma que eu preciso, eu tenho que levar em conta o custo que eu vou ter para deixar ele na forma que eu preciso. Beleza? Então, por exemplo, a gente tem que avaliar se eu quero fazer fios de aço. O que vale mais a pena? Eu comprar a barra, comprar o tarugo e fazer esse tarugo passar por algum tipo de processo de trefilação, ou já comprar em arame fio? Temos que avaliar isso, beleza? Aqui está falando do aço, mas está falando também do alumínio, do latão e do cobre. Então, está mostrando que a condição com o material pela qual a gente já compra o material vai nos dizer muito sobre o custo dele. Bom, o custo do material varia muito em função do estado inicial dele, como eu estava dizendo. Para o alumínio e para o latão, a gente vê que a diferença ela é muito clara quando a gente compara o material em barra e o perfilado estrutural. O material em barra
custa 70, perfilado estrutural custa 100, né? Copo latão, o barra custa 1, perfilado estrutural 2, então quer dizer, dobrou, né, o valor. Né? Para o aço a diferença é um pouco menor, e esse exemplo ele ilustra como que a seleção de material é afetada em termos de custo pela seleção de processo. Então, a seleção de processo ela vai influenciar muito no custo também no projeto final. Via a forma sob a qual o material se apresenta em cada caso. Quanto a C1 e C2, trata-se de parâmetros dependentes da quantidade de peças e da produtividade do processo. C1 e C2 são o custo do material, o custo do equipamento, do ferramental, da depreciação. Então isso está relacionado a muita quantidade de peças que pode ser feita e da produtividade. Dessa maneira, determinado volume de produção será ótimo para o processo A, mas pode não ser assim para o processo ou método de fabricação B. Né? A gente sabe que tem alguns métodos de fabricação que eles têm mais facilidade de ser mecanizados, de ser automatizados. Quanto mais mecanizado for o processo, maior será o custo inicial, mas também maior será o gradiente da curva custo unitário por número de peças. Então a gente tem essa relação aí. Né? Quanto mais mecanizado for o processo, eu ia falar novamente, mais maior será o custo inicial, mas também maior será o gradiente da curva custo unitário pelo número de peças. Aqui a gente vê o custo unitário de 3 diferentes processos de fundição para alumínio em função do número de peças produzidas. Né? Aqui a gente pega aqui, sei lá, que para produzir 100 peças, o custo do processo de fundição por injeção ele é muito mais alto. Né? O custo do processo de fundição por areia é mais barato. Porém, para produzir 100 mil peças, a fundição por injeção ela se torna mais barata. Né? E a fundição por areia é mais cara. Então tem essa distinção aí. É importante lembrar que o acabamento superficial de cada uma das opções ele é diferente. Né? Então, eu não posso simplesmente trocar um processo de fundição pelo outro achando que o resultado vai ser o mesmo. Né? O acabamento superficial ele é diferente, como a gente viu naquela imagem lá atrás. Né? Então o custo ele acaba crescendo se o acabamento for ruim. Então no caso da fundição por areia, para produzir 10 peças ele é bem mais barato. Só que vou ter um gasto associado ao processo de acabamento também. A mão de obra é influenciada, o custo da mão de obra é influenciado pela produtividade do processo, né? Ou seja, pelo número de peças hora que ele produz. Assim, processo mais avançado significa custo de amortização mais alto e menor participação do custo da mão de obra no valor total. Então, processo mais avançado geralmente é vantajoso, né? No geral, se eu tiver a oportunidade de ter um processo tecnologicamente mais avançado, eu tenho que selecionar essa opção. Né? Ainda mais se tratando de alta produtividade. Sobretudo se tratando de alta produtividade, né? Principalmente em relação à alta produtividade. Porque se eu quero produzir uma peça, às vezes eu fazendo manualmente rapidinho já resolve. Então não vale a pena, né? Então, processos tecnológicos mais avançados para alta produtividade eu tenho um menor valor de mão de obra. Se de um lado o alto número de unidades reduz o custo, por outro, a maior produtividade vem acompanhada de maiores custos de ferramental. É o exemplo que eu dei da usinagem. A usinagem é um ótimo exemplo. Porque se eu tenho um aparelho de usinagem que ele faz 1000 peças por dia, se eu tenho 1000 peças por dia feitas, usinadas, eu vou ter que trocar a minha ferramenta com muita frequência. Então, quanto maior a produtividade, maior o custo ferramental. Então, eu tenho que achar aí um ponto ótimo entre esses dois custos. Né? A gente sabe que a peça, no caso da usinagem, tem a substituição por desgaste. Né? Ou, dependendo da necessidade de usar materiais mais nobres. Né? Às vezes eu uso uma ferramenta de corte muito mais resistente do que uma que eu usaria normalmente. Né? Para tentar durar mais tempo. Então, isso deve ser ponderado também.
Aqui eu tenho custos típicos de ferramental para os processos mais importantes usados na produção de polímeros. Né? A gente vê que por injeção, é, por injeção reativa, eu tenho processos que costumam ser bem mais caros. A moldagem por transferência também é mais cara, a questão do ferramental, né? Por outro lado, a extrusão é bem barato, a termoformagem é bem barata. Novamente aqui esse gráfico da sua unidade, que para mim é terrível, mas estava assim no livro, eu resolvi trazer assim mesmo para vocês. Né? Mas a ideia aqui é realmente exemplificar, mostrar que tem processos que o ferramental é bem mais caro e tem outros que é bem mais barato. Esses dados da imagem são apresentados para indicar a faixa de produtividade dos processos mais comuns de obtenção de polímeros. A gente vê, por exemplo, que a moldagem ela é conveniente para um número não muito elevado de peças, enquanto a moldagem por injeção é um processo de altíssima produtividade, mas implica o uso de ferramental de maior custo. Né? Então, aqui, na moldagem por injeção eu consigo fazer mais peças, porém é mais caro. A moldagem comum, eu faço o meu número de peças, só que é bem mais barato. Em questão do ferramental, né? Com tudo que eu citei antes, então, a gente pode concluir que a escolha de determinado material vai implicar na escolha de determinado processo. Né? Então, às vezes, para o material A, eu tenho que fazer o processo A'. Para o material B, eu tenho que fazer o processo B'. Só que a gente vê que o processo A' e B' tem custo muito diferente. Né? Se o custo é muito diferente dos dois, eu tenho que reavaliar também o material A e B. Né? Então, na hora de olhar o material, tem que olhar também quão caro vai ser, quão fácil vai ser, qual vai ser a produtividade do processo daquele tipo. Beleza? Em suma, novamente repetindo isso aqui, eu não consigo. Eu vou ficar falando isso várias vezes. Né? A seleção de processos é um mecanismo que interage com a seleção de materiais. Não é coisa que a gente vê separadamente, a gente vê isso junto. Né? Aqui eu tenho preço por quilo, dólar por quilo, de vários tipos de materiais. Né? A faixa de preço, na verdade, né? De materiais cerâmicos, polímeros e ligas metálicas. A gente vê que os materiais de construção eles costumam ser os mais baratos ali, né? Que é concreto, cimento, tijolo, pedra, concreto reforçado. Tem um preço menor por quilo. Ao passo que alguns materiais mais especiais são mais caros, né? Fibras de carbono, epóxi, né? Silicones, ligas de titânio, ligas de tungstênio, zircônia, nitreto de silício. Então são materiais mais caros, materiais especiais. A posição das cerâmicas avançadas e dos compósitos em relação aos metais pode ser destacada. A gente vê que as cerâmicas avançadas e compostos são mais caros. Né? E a gente pode ser induzido a pensar que esses materiais têm uso que é antieconômico. Só que não. Né? Muitas vezes, como aqui eu estou falando do preço por quilo, vamos fazer uma comparação aí para dar um exemplo. Sei lá, um compósito de fibra de carbono e uma liga de aço qualquer. Às vezes a resistência é a mesma. Né? Só que para o meu projeto X, eu tenho que usar, sei lá, 10 kg de aço. Para o meu projeto Y, sei lá, para esse mesmo projeto, eu vou usar 12 kg de fibra de carbono para ter a mesma resistência. Então o preço acaba ficando, às vezes, até melhor. Mesmo o preço por quilo estando maior, pode valer a pena ter o compósito. Beleza? Então, deve ser adotada uma perspectiva que enfatize o custo por unidade de propriedade ou o custo da economia de peso conseguido. Né? É o que eu estava querendo traduzir para vocês aqui. Né? Bom, então aqui a gente fechou essa parte de custo de processamento, de forma e tamanho, de tolerância dimensional, aquela parte da introdução. E agora vai ser basicamente uma grande revisão dos processamentos dos materiais. Beleza? Vai ser uma grande revisão aqui pra gente. Bom, agora partindo para a parte de influência do processamento nas propriedades, como eu estava falando, vocês podem até achar um pouco confuso, porque eu estou falando continuamente, só que eu estou fazendo eu dei uma pausa aqui no vídeo, né? Agora eu estou retomando.
Agora essa parte de grande revisão, que eu vou falar dos metais, vou falar do processo de fabricação, vou falar dos cerâmicos, vou falar dos polímeros. Então vai ser algo bem abrangente aqui, bem do estilo revisão mesmo, né? Bom, os valores de propriedades mecânicas utilizadas nos procedimentos de seleção são geralmente ordenados em intervalos de valor máximo e mínimo. Então são geralmente faixas de valores, né? Porém, eles dificilmente conseguem abranger todas as variações oriundas de diferentes tipos de processamento. Assim, devem ser utilizados com cautela. Isso quer dizer o quê? Que, na verdade, eles nos dão faixas de valores para de propriedades mecânicas, né? Sei lá, de utilidade, de limite de escoamento, essas coisas. Então, isso acontece porque a maioria dos materiais tem aquela seguinte característica, né? Vamos lá, liga de aço. Eu posso ter um aço que é muito duro, eu posso ter um aço que ele é mais macio. Né? Eu posso ter um aço com alto limite de escoamento, eu posso ter um aço com um limite de escoamento menor. Isso depende muito da estrutura do aço, que a gente já viu e continua vendo, que pode ser de várias maneiras diferentes. Eu posso ter um aço austenítico, eu posso ter um aço ferrítico, eu posso ter um aço perlítico, posso ter um aço martensítico. Então, assim, cada tipo de microestrutura diferente que se forma, eu vou ter propriedades diferentes. Então, quando eu pego lá, limite de escoamento do aço, isso pode variar muito. Mesmo se eu for um pouco mais restrito no meu pedido, ainda assim pode variar muito. Se eu pegar aços austeníticos, tem uma porrada de aço austenítico. Né? Se eu pegar aços austeníticos de alta resistência, não sei, estou dando um exemplo aqui. Vão ter outros vários aços austeníticos de alta resistência. Então, assim, as propriedades variam. Então, quando a gente vai consultar tabelas, a gente tem que consultar com muito cuidado. Os desvios de propriedades em relação ao valor nominal associados ao processamento adotam diversas formas e valores, né? Nem sempre perfeitamente quantificáveis, então nem sempre eu consigo quantificar o quão longe daquela tabela meu material está. Enfim, isso é basicamente um aviso inicial, né? Não confiar tanto nas tabelas assim, né? Sobretudo em seleção de processo. Né? Igual naquelas tabelas que eu mostrei antes. Eu mostrei falando que o polimento pode me dar um acabamento de 1 micrômetro. Mas não é qualquer polimento que vai chegar naquele acabamento. Tem que ser um polimento especial, específico, bem feito, bem realizado. Então temos que tomar cuidado com isso. Vamos começar com os metais. Né? A gente está acostumado a trabalhar, na verdade, aqui no curso de engenharia mecânica, na verdade, a gente foca muito nos metais. Eu espero que em Mateco 2, não sei com quem vocês fizeram essa matéria, vocês tenham visto a questão de cerâmicos e polímeros com mais cuidado. Eu tô passando essa matéria agora para o quinto período, então a maioria das coisas que está aqui nesse slide eu falei já no quinto período, então me sinto bem confortável para falar isso. E é isso. Né? Então, assim, a gente começa falando de metais, mas depois vai para polímeros, depois para cerâmicos. Né? Os metais são mais acostumados, né? Nos metais, aquela questão de espalhamento de valores de propriedades é muito mais forte, né? Consequentemente, quando as propriedades de uma classe são ordenadas em tabelas, em vez de um único valor, são dadas faixas de valores. Né? Não tem como falar de metais não falar de deformação mecânica. Né? A gente sabe que os processos de deformação plástica eles introduzem efeitos direcionais das propriedades, pelo fato de o material geralmente sofrer compressão ou tração com mais intensidade em uma direção do que em outra. Isso é muito claro em processos como laminação. Muitas vezes a laminação ela induz uma direção preferencial dos grãos, né? É o que a gente chama de textura, né? Induz uma textura ali. Ou seja, induz uma anisotropia também no material, porque se eu medir as propriedades na direção de laminação ou numa direção perpendicular, eu vou ter propriedades diferentes. Né? Então, existe essa diferença. Os processos de deformação plástica, né, eles são importantes nesse contexto de seleção de processo por causa disso. Então, dependendo do meu processo do processo de fabricação escolhido, eu posso estar induzindo a anisotropia no material. Né?
anisotropia aqui, espero que vocês lembrem, é a direcionalidade das propriedades, né? Essa característica ela é mais comum de acontecer em ligas do que em metais puros, especialmente quando existem inclusões não metálicas no material. Como eu falei, essa indução de anisotropia aí, ela não afeta apenas as propriedades mecânicas, mas também a processabilidade, né? Um importante exemplo é a redução em formabilidade, quando chapas laminadas de aço, que contêm inclusões alongadas de sulfeto de manganês, sofrem dobramento ao longo de uma direção normal ao eixo dessas inclusões. Então, a minha laminação ela vai gerar essas inclusões alongadas de sulfeto de manganês, né? E essas inclusões alongadas de sulfeto de manganês vão tornar o material vulnerável aí a falhar se sofrer um dobramento na direção específica aí. Aqui eu tenho mostrando como que podem variar as propriedades, olhando de um ponto de vista assim, na direção longitudinal, na direção transversal, né? A gente vê nessa tabela aí que o alongamento, porcentagem de alongamento, que é um modo de calcular a utilidade, né? Ela varia bastante, né? Quase o dobro ali a utilidade longitudinal para transversal. A energia Charpy, medida pelo ensaio Charpy, energia de impacto, também muda bastante, né? Então elas deixam bem claro que existe uma certa dependência das propriedades com a direção, né? Por outro lado, também o limite de resistência à tração não muda tanto, o limite de escoamento não muda tanto também. Tem uma pequena mudança ali, mas é bem menos grave do que as outras mudanças. Então, de maneira geral, a anisotropia das propriedades é uma realidade que o engenheiro de materiais deve sempre levar em conta. Então, é algo que, se eu tenho um material que para eu produzir aquele material, eu vou ter que fazer ele com que ele passe por um processo de laminação, por exemplo, eu tenho que levar a questão da anisotropia em conta. É preciso lembrar que as propriedades mecânicas geralmente são fornecidas apenas para o sentido longitudinal, né? Então, nas tabelas que a gente vê, a gente vai estar olhando basicamente as propriedades no sentido longitudinal. Então, para ter informações mais detalhadas sobre essa que eu coloquei aqui, em relação a outras direções, como eu coloquei aqui nessa tabela, eu tenho que fazer uma consulta a fontes mais detalhadas, que nem sempre tem disponíveis, né? Então, muito cuidado com essa questão da anisotropia. E é isso aí. Bom, os processos de deformação mecânica são realizados a quente, normalmente acima de 50% da temperatura de fusão, ou são realizados a frio, né? Tem um trabalho mecânico a quente e a frio, vocês já devem estar familiarizados com esses termos, né? No trabalho mecânico a quente, acontece o fenômeno de recristalização e recuperação, né, durante a deformação e a permanência à alta temperatura. Enquanto para as peças deformadas a frio, os mesmos fenômenos ocorrem devido aos tratamentos de alívio de tensão, que seguem ou se intercalam a deformação. A gente sabe que a recuperação e cristalização depende da composição química e do grau de deformação durante o processamento. Então, a gente sabe que essa recuperação e cristalização são as duas etapas aí do que a gente costuma chamar de recozimento. O recozimento ele vai depender muito do estado de deformação inicial do material. A gente sabe que o recozimento, uma das utilidades do recozimento é para remover os efeitos do trabalho a frio. O trabalho a frio pode ser colocado aí em sinônimo como um grau de deformação plástica sofrido anteriormente. Se o grau de deformação durante o processamento for maior que 10%, o tamanho de grão recristalizado é inversamente proporcional ao grau de deformação. Ou seja, quanto mais deforma, quanto maior for a deformação a frio realizada previamente, menor vai ser o tamanho de grão recristalizado. Portanto, a gente sabe que esse tamanho de grão final do produto recristalizado ele vai depender da quantidade de deformação. A gente sabendo disso, a gente consegue concluir que
Se um material ele sofre deformações em graus diferentes ao longo de sua estrutura, ele vai ter tamanhos de grãos diferentes dentro da sua estrutura. Parte da estrutura com grãos maiores, mais grosseiros, parte com grãos mais finos. Beleza? Portanto, regiões sujeitas a deformações com diferentes intensidades terão tamanhos de grão diferentes e, consequentemente, propriedades diversas. Aqui nesse gráfico, não nem um gráfico, né? Essa imagem, a gente mostra a relação de tamanho de grão, grau de deformação plástica quente e temperatura de deformação. A gente vê que quanto maior a deformação, menor vai ser o tamanho de grão. À medida que a deformação aumenta, o tamanho de grão também aumenta. Né? Aliás, perdão, à medida que o grau de deformação diminui, o tamanho de grão também reduz. E é isso aí. Agora vamos fazer o processo de fabricação, especialmente falando. Começando, fundição. Bom, as peças fundidas, geralmente elas têm propriedades inferiores àquelas forjadas e laminadas, especialmente no que diz respeito à dutilidade. Porém, a fundição ela é muito utilizada porque ela consegue nos fornecer formas complexas, né? Com variações de seções muito frequentes. Variações de seção, perdão. Devido a diferentes estágios de resfriamento, as propriedades passam a depender muito do tamanho da seção. Quanto maior a seção, menor será a resistência. Então, essas peças aí que tem essas variação de seção, elas têm essa variação na taxa de resfriamento, que vai influenciar na resistência também. Isso é especialmente comum de ferro fundido e de aço. As propriedades mecânicas de peças fundidas encontradas em manuais muitas vezes são oriundas de amostras fundidas separadamente. Né? Então, isso é uma coisa ruim, porque muitas vezes, quando a gente pega uma tabela, um manual, que vai me dar dados de materiais fundidos, esses dados foram obtidos em amostras feitas em condições muito específicas. E muitas vezes essas condições elas não condizem com a realidade de operação. Né? Por exemplo, uma peça muito grande, como eu tinha falado lá anteriormente, uma peça de fundição ela pode ser muito grande, ela pode chegar até, sei lá, 50 quilos, 100 quilos. Peças grandes como essa, elas têm um problema muito sério que é a questão do gradiente térmico causado pela taxa de resfriamento. O resfriamento no interior é diferente do resfriamento na superfície. Né? E isso induz uma diferença do que a propriedade medida para o mesmo material em uma amostra tabelada, uma amostra feita para tabela. Né? Então, traduzindo, como consequência, os valores das propriedades medidas podem ser superiores à peça real. Ou seja, a amostra calculada que está no manual tem propriedades muito melhores do que aquela que é real. Né? O que deve ser levado em conta na seleção, no dimensionamento ou mesmo no processo. Bom, outros fatores também intervêm, como por exemplo o fato de as amostras serem melhores alimentadas pelo metal líquido por terem geometria simples, ou seja, as amostras que eu uso para obter resultados são tabelados, elas têm geometria muito mais simples e dessa maneira apresentam um menor número de defeitos, como trincas e cavidades de contração. Então, os dados tabelados de fundição não são tão confiáveis assim. Outra fonte muito comum de problemas em peças fundidas vem do encontro de duas ou mais frentes de solidificação, né? Ocorrência típica em cantos vivos, em seções retangulares e junções perpendiculares. Esses panos de encontro atuam como caminho fácil de propagação de trincas. Aqui fica mais claro o que são esses panos de solidificação. É como se a solidificação começasse do ponto norte, sul, leste, oeste. Então ela vai se juntar e vai fazer essa fronteira em formato de X. Essa fronteira é um ponto, são pontos suscetíveis à formação de trincas. Né? Esses planos de encontro atuam como caminho fácil de propagação de trincas, especialmente associados à segregação de elementos de liga, né? Além de incentivarem a presença de vazios e trincas de solidificação ao longo de si próprios. Então, esse encontro entre frentes de solidificação, esses
planos de encontro de solidificação, eles são indesejáveis. Aqui demonstrando em dois tipos de exemplos. Isso é mais comum em materiais que têm cantos vivos, seções retangulares, né, como eu falei anteriormente. Bom, outro problema comum com peças fundidas é a segregação de elementos de liga. Consequência do fato de que geralmente o último líquido a solidificar mais interno e associado a maior seção, ele é mais rico em soluto. Então, eu sempre vou ter um último líquido a solidificar, né, que vai gerar um defeito no material. E também pode acontecer também a segregação inversa, que é o contrário da segregação normal. É a migração de elementos com baixo ponto de fusão para a superfície da peça fundida. Né? São os primeiros a fundir, na verdade. Né? Os primeiros a fundir, não, tem um ponto de fusão mais baixo, na verdade. Uma peça segregada comporta-se como se fosse constituída por uma liga com diversas composições. Né? Então ela vai ter essa heterogeneidade ali. Os efeitos são variação ponto a ponto das propriedades dependentes da composição. Ou seja, o lugar que tem uma composição X vai ter propriedade relacionada àquela composição X. O lugar dentro do mesmo material que tem uma composição Y vai ter propriedades relacionadas àquela composição Y. Né? Eu vou dar diferentes respostas aos tratamentos térmicos, né, que vai resultar em variações de propriedades. Então, vou dar um exemplo grosseiro aqui, mas que vocês podem entender melhor. Se eu tenho uma parte do material que tem mais, do aço, que tem mais carbono do que outra, e eu fizer algum tipo de têmpera, a martensita vai se formar mais, vai estar mais propensa a se formar na parte que tem mais carbono. Então, às vezes, forma martensita de um lado e outro composto do outro lado. Então, tem propriedades totalmente diferentes do outro lado, de um lado para o outro. Né? Então, esse é um exemplo grosseiro aí do que pode ser diferentes respostas aos tratamentos térmicos. Devido à segregação, também podem surgir microconstituintes indesejáveis, que podem ser formados nas regiões enriquecidas com soluto. Para cada sistema, pode-se prever a suscetibilidade à segregação, utilizando o diagrama de equilíbrio baseando-se na magnitude do intervalo de solidificação. O que acontece? Olhando o tamanho do intervalo de solidificação, eu consigo ver se o material, se aquela liga está suscetível ou não à segregação. Né? Aqui eu tenho dois exemplos, A e B. Vocês podem observar que o intervalo da fronteira ali do alfa mais L com o alfa mais B, ele é pequeno, aqui nesse primeiro exemplo, à esquerda. No exemplo à direita, é bem maior. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o exemplo à direita está muito mais suscetível à segregação. Beleza? Então esse é só um exemplo mostrando como é que a gente observa se certo sistema está suscetível à segregação ou não. Outro processo de fabricação muito importante é a usinagem. Vou tomar uma água aqui. Usinagem, vocês não devem estar cansados de ver, que é o processo de remoção de metal utilizado para alcançar a forma, dimensões e acabamento superficial requerido pelo projeto. Geralmente é aplicado a peças fundidas e forjadas, né, usinagem. Os procedimentos de usinagem implicam deformação plástica e fraturas locais. Né, você já sabe como é que funciona a usinagem. O que pode produzir superfície caracterizada por irregularidades finamente espaçadas, que essencialmente constituem uma série de microentalhes. Como vocês aprenderam naquela aula de fadiga, essa condição superficial ela pode conduzir à falha por fadiga. Porém, é preciso lembrar que os materiais respondem de maneira diferente à presença de rugosidades superficiais. Isto é, tem diferentes graus de sensibilidade ao entalhe, e os pouco sensíveis serão menos suscetíveis a trincas por fadiga. Né? Isso também é verdadeiro para o mesmo material, mas com tratamentos térmicos diferentes. Então, tem que avaliar também essa suscetibilidade. Né? Materiais, o quão sensíveis eles são aos entalhes, né? Para poder avaliar se a trinca por fadiga vai ser um problema de verdade. Boa usinabilidade
é um fator importante na escolha dos processos de seleção, porque existem muitos processos que eu preciso fazer uma usinagem, nem que seja para fazer o acabamento. Microestrutura e composição química são importantes variáveis nessa escolha. De maneira geral, posso falar que enxofre, manganês e chumbo são elementos que favorecem a usinabilidade, que aumentam a usinabilidade. Né? O enxofre e o manganês, eles produzem partículas arredondadas de sulfeto de manganês, ficam localizadas entre as dendritas a partir da solidificação, né? E facilita a usinagem. Por outro lado, o chumbo contribui com efeitos de lubrificação, diminuindo o desgaste da ferramenta. Então, torna o material mais usinável, assim, aumenta a usinabilidade. Dentro dos elementos de liga prejudiciais encontram-se o nitrogênio, silício e alumínio. Os elementos de liga prejudiciais à usinabilidade, reduzem a usinabilidade. É importante destacar que as cerâmicas também podem ser usinadas, né? A gente costuma falar muito de usinagem de metais, mas as cerâmicas também podem ser usinadas. Tanto no estado compacto verde com a pós-sinterização. Lembrando que a cerâmica, vocês devem ter visto em Mateco 2. Se não viram, era para ter visto. Que a cerâmica, ela pode ser chamada de cerâmica verde, que ela está só compactada, ela ainda não sofreu o processo de sinterização. Né? Uma das importantes limitações do processo de usinagem em cerâmicas é a fragilidade do material verde. O material verde ele é frágil, até porque ele não sofreu a sinterização ainda. Dessa maneira, a gente deve evitar a aplicação de pressões excessivas que podem fraturar a peça. Ou pior, causar aparecimento de trincas que só vão ser detectadas depois da sinterização. Né? Ou seja, depois que eu fiz todo o processo, eu vi que já tinha uma trinca anterior. Então é pior pra gente que eu vou ter gasto mais dinheiro aí, mas tem um custo maior. O método mais comum de usinagem de peça sinterizada é a usinagem abrasiva, efetuada com o elemento abrasivo fixo em uma roda ou solto. Né? Como se fosse o que a gente faz no rebolo, né? Dando um exemplo grosseiro aqui agora. Não sei se tem, nem sei se tem rebolo no laboratório do IFES, mas deve ter, espero que tenha. De modo geral, os princípios válidos para a usinagem de metais aplicam-se aos cerâmicos, mas é útil lembrar que existem grandes diferenças nas propriedades. Os cerâmicos são mais frágeis, os cerâmicos têm baixa condutividade térmica, ou seja, eles têm dificuldade de tirar o calor da região que está usinada. Então, essas diferenças de propriedades entre cerâmicos e metais, elas vão ter grande influência também no processo de usinagem. Outro aspecto, agora um positivo, da usinagem de cerâmicos, tem a ver com o alto valor de rigidez que as cerâmicas apresentam, o que implica em menor deformação elástica e, consequentemente, geometria mais precisa e melhor planicidade e paralelismo entre as peças. Então, pela cerâmica ser muito rígida, isso vai da natureza da ligação, ela tem ela apresenta menor deformação elástica, então tem uma geometria mais precisa, né? Tem uma precisão dimensional melhor. Finalmente, a inferioridade das cerâmicas em relação aos metais é bem conhecida sob o ponto de vista da tenacidade à fratura. A cerâmica, por ela ser pouco tenaz, ela está mais propensa à fratura frágil. É bem mais propensa à fratura frágil do que os metais, por exemplo. O que significa que as condições de processo devem ser planejadas de modo a evitar a nucleação de trincas. Agora vamos para a metalurgia do pó. Eu estou acelerando um pouco a aula de hoje, porque a aula é muito longa. Então, e tem muita coisa que eu não preciso ficar perdendo muito tempo falando. Eu acho que é até repetitivo. Vocês fizeram matéria já de usinagem, já fizeram matéria de fundição, né? Esse tipo de coisa vocês já viram antes, né? Com bastante calma. Então aqui é mais como se fosse uma revisão. Essa disciplina aí de seleção, vocês podem estar vendo agora, que ela é como se fosse uma grande revisão de tudo. Bom, a metalurgia do pó. Trata-se do processo no qual a aplicação de calor a um pó metálico compactado resulta na obtenção de peças com densidade quase igual à teórica. Então, o que acontece? Eu vou pegar meu material em pó, eu vou compactar,
eu vou sinterizar. Basicamente é isso. Sinterizar que é um processo de aplicação de calor, né, para tornar o material mais um pouco melhor aglomerado, na verdade. Né? Ao lado bom desse processo, eu consigo obter densidade quase igual à teórica, né, já que eu estou compactando o material. A sintetização é realizada a temperaturas próximas à difusão do metal, mas pouco ou nenhum líquido é produzido na operação. O processo de metalurgia do pó ele é aplicável a quase todos os metais, sendo particularmente adequado, quando não imprescindível, às ligas e metais refratários. Aqui está basicamente mostrando como é que funciona. Eu tenho a fabricação ou aquisição do pó, eu faço a compactação, depois que eu compacto eu tenho o compacto verde, né, que eu falei, que é cerâmica verde no caso, aqui eu estou falando de metalurgia, então é um metal verde, leva ao forno, né, no vácuo ou atmosfera especial. Né. Levando ao forno a altas temperaturas, eu consigo obter meu material finalizado, aí, meu material produzido através de metalurgia do pó. É claro, gente, que daria para fazer várias aulas falando de metalurgia do pó. Eu tô falando aqui de maneira muito rapidamente, da mesma maneira que eu tô falando de usinagem. Usinagem, vocês sabem que eu, pelo menos, tive na minha faculdade 2 disciplinas falando de usinagem. Tive fundamentos de usinagem, eu tive processo de usinagem. Então, assim, é muita informação a respeito de usinagem. Ao considerar o processo de metalurgia do pó para a fabricação de um produto, a gente deve considerar o seguinte: as tolerâncias requeridas, né? A grande vantagem desse processo em relação aos outros é a redução de custo. Essa redução de custo ela vem da economia que a gente tem com acabamento, porque a gente não precisa de acabamento. O próprio processo de metalurgia do pó pode me dar tolerâncias da ordem de 0,025 milímetros, né? O que na maioria das vezes é satisfatório. O volume de produção. O processo utiliza ferramental de custo elevado e geralmente a quantidade deve exceder 50 mil peças para se tornar economicamente viável. Não adianta eu fazer uma pecinha só na metalurgia do pó. Ideal que eu faça algo que eu vou fazer muitas peças de uma vez para se tornar mais rentável economicamente. O desenho das peças deve ser levado em conta, já que algumas formas complexas não podem ser diretamente obtidas através da metalurgia do pó. Eu posso fazer meio que uma base e depois passar por outros processos aí, talvez um fresamento, alguma coisa do tipo, para dar a forma final. Mas tem algumas formas complexas que não podem ser obtidas através da metalurgia do pó. Né? Muitas vezes, nesse caso, a gente vai para o lado da fundição. Essa aqui é uma peça idealizada para ilustrar algumas limitações de projeto da metalurgia do pó. Para realizar caracterizada por reentrâncias, né, e ângulos de saída negativos, deve-se compactar com o formato B, né, faz compactação naquele formato ali, e proceder à usinagem depois. Né? Aí depois eu tenho que usinar essas partes que estão cheias, entre aspas. Né? A metalurgia do pó, nesse caso, ela seria claramente antieconômica. Seria melhor usar um outro método de fabricação, porque aí nesse caso eu teria que usar a metalurgia do pó e usinagem. Então às vezes eu posso usar só fundição. Né? Ou só fundição com um tipo de usinagem bem mais, com bem menos retirada de material, não sei dizer. Outra coisa que deve ser levada em conta é a heterogeneidade das propriedades, porque durante a compactação o pó ele não se comporta hidrostaticamente, acontece atrito contra as paredes no molde e atrito entre as partículas do pó, o que faz com que haja um gradiente de pressão entre a parte superior e inferior do compacto. Né? Isso vai se refletir num gradiente de densidade e, consequentemente, na variação de propriedades da peça. Né? É claro que isso, tanto a questão da heterogeneidade quanto a questão do desenho, pode ser combatida e minimizada através do uso da compactação isostática, que é um processo no qual a peça é colocada num molde de borracha e compactada pela pressão de óleo em um cilindro de paredes espessas.
E aí, nesse caso, a compactação ela vai ser muito homogênea, muito uniforme. Aquele gradiente de densidade que eu falei anteriormente não vai acontecer, né? E peças com reentrâncias vão se tornar viáveis. Esse é o esquema do processo de compactação isostática, né? Eu tenho um molde, eu tenho um cilindro de borracha ali, eu tenho óleo e eu vou aplicar uma pressão muito grande ali, de maneira que eu vou ter o formato que eu quero. É um processo muito mais caro também, né? É um fato que as propriedades mecânicas dos produtos da metalurgia do pó são inferiores às de peças trabalhadas a quente ou a frio, embora sejam superiores àquelas fundidas. A densidade é um dos fatores mais importantes na determinação das propriedades e, de acordo com esse 4 aqui, né, o modo de prensagem é de especial relevância para obter a densidade a verde adequada, né? Então tem essas limitações aí, a questão da metalurgia do pó. Dependendo da situação, pode ser que eu tenha alternativas melhores e mais baratas. Um problema muito importante que a gente tem com a metalurgia do pó é a resistência à fadiga, né? A presença de poros em sinterizados sempre foi considerada altamente prejudicial no que se refere ao limite de resistência à fadiga. Então, podem haver poros residuais ali no material. Isso é característico do processo de fabricação. Porém, se a sinterização for feita corretamente, os poros terão forma arredondada, sem cantos vivos. E a concentração de tensões a ele associada será menor do que outros casos aí que eu tenho esse tipo de problema no material, como é o caso de lamelas de grafite de ferro comum, que são concentradores de tensão muito mais graves. Concentradores de tensão arredondados, eles não são tão graves assim, como é o caso dos poros arredondados. Procedimento de união. Tem se tornado cada vez mais comum fabricar estruturas e produtos a partir da integração de vários componentes, havendo um grande leque de opções de procedimentos de união. Então, aqui traduzindo o que eu estava dizendo, né? Eu comecei lendo aqui igual um maluco, às vezes eu me distraio. É muito comum a gente ver estruturas que eu tenho que juntar duas partes. Nem sempre eu faço a estrutura como um todo. Na verdade, quase nunca a gente faz uma estrutura inteira como um todo. A gente tem que juntar algumas partes e para juntar a gente tem que usar alguns procedimentos de união. Eu tenho procedimentos mecânicos, que são rebites, parafusos e união por interferência. Eu tenho procedimentos que utilizam calor, como é o caso da soldagem, da brasagem, da união por difusão. Tem procedimentos químicos, que é o caso dos adesivos. A união por interferência, vocês devem lembrar como é que funciona, né? Eu tenho uma cota maior que a outra, a cota de dentro é menor que a de fora, é maior que a de fora, né? Então é um método muito simples de unir polímeros e materiais dissimilares, né? Outro método de união mecânica é a rebitagem, né? A rebitagem é um processo de difícil automação, portanto é de alto custo, né? Utilizar rebites, já devem ter visto lá algum aula de elementos de máquina, que é um rebite, né? Então não vou ficar perdendo tempo com isso. E rebitagem é cada vez menos adotada, exceto para aplicações aeronáuticas que envolvem a função de chapas finas em ligas de alumínio. A rebitagem ela tem vários problemas associados a ele, além de ser um processo de difícil automação de alto custo. Dependendo do ambiente, o rebite ele pode tornar o material suscetível à corrosão por frestas, né? Então rebite geralmente é evitado. Porém, tem certas ocasiões em que é inevitável você usar o rebite. E temos também a soldagem por fusão, que é a soldagem padrão que a gente costuma conhecer. Lembrando, aqui eu estou falando de soldagem, aqui eu não vou entrar nos tipos de soldagem. Eu vou falar de soldagem como um todo, né? Dos processos que utilizam calor, a soldagem por fusão é o método mais utilizado para unir ligas metálicas. Houve um avanço de tecnologia recentemente em questão de soldagem, que é um campo de estudo muito importante, né?
Esses avanços permitiram o desenvolvimento de consumíveis e de um grande desenvolvimento também nos próprios processos de soldagem, de maneira que a minha solda, minha junta soldada hoje, ela tem confiabilidade igual, se não superior do metal base. Há 100 anos atrás, muitas vezes a gente tinha solda, só que a solda não era nada confiável. Quando o material falhava, falhava na solda. Hoje em dia, o lema do pessoal que foca nisso é o seguinte: meu material pode falhar em qualquer lugar, exceto na solda. A solda tem que estar forte. Beleza? E isso, a soldagem é um processo muito complexo mesmo. Da mesma maneira que eu falei que usinagem, já feito 2 disciplinas só de usinagem, aqui eu fiz lá na graduação, fiz uma disciplina de soldagem, depois eu fiz uma outra disciplina de metalurgia de soldagem. Então ainda tinha outra que poderia fazer, que são os processos de soldagem. Então assim, é um assunto muito amplo. A soldagem por fusão implica a aplicação de severo ciclo térmico que leva a alterações microestruturais do metal base, com consequente variação de propriedades. Ou seja, o ciclo térmico, eu pegar um metal e aumentar a temperatura dele, né, ou expor esse material a um ciclo térmico, ele vai induzir alterações microestruturais, desejadas ou não. Né? Então, essas alterações elas podem ter grande influência tanto nas propriedades mecânicas quanto em propriedades de resistência à corrosão. Né? Então, assim, a soldagem é algo que a gente deve ter extremo cuidado quando a gente está aí pensando no projeto. A maior ou menor habilidade do metal base suportar essas condições denomina-se solubilidade, que pode ser boa ou deficiente. Aqui eu tenho uma esquematização do ciclo térmico de soldagem e correlacionando isso com as temperaturas alcançadas e com o diagrama de fase do ferro carbono. Aqui mais à esquerda, vocês podem ver que tem uma ZTA aqui embaixo, lá do metal de solda. O metal de solda é aquela parte que fundiu, que está líquida. A ZTA é o que a gente chama de zona termicamente afetada, que também pode ser chamada de ZAC, que é zona afetada pelo calor, que em inglês costuma vir como HAZ, que é Heat Affected Zone, que é a parte que ela não chega a fundir, porém a alta temperatura faz com que esse material, essa área, ela sofra alterações microestruturais relevantes. Nesse gráfico eu tenho mostrado que no metal de solda, bem no meio aqui, a temperatura está lá em cima, em quase mais que 1700 graus. Né? E à medida que eu vou afastando o metal de solda, a temperatura fica menor. Na ZAC, na ZTA aqui, eu ainda tenho cerca de 700 graus Celsius ali. Ou seja, a temperatura ainda é muito elevada. E fazendo a comparação aqui com o diagrama ferro-carbono, a gente vê que a redução de temperatura ela está associada também a uma redução de estrutura. Sei que a temperaturas mais altas eu tenho a austenita, a temperaturas mais baixas eu tenho uma mistura de ferrita com líquido, depois eu tenho ferrita com austenita, tenho ferrita com a sementita. Então, assim, isso depende muito, não só da composição, mas também da temperatura, né? Então, vocês já conhecem, já sabem interpretar o diagrama ferro-carbono, vocês sabem como é que funciona. No, no perfil de temperaturas, a gente consegue distinguir regiões de soldagem, regiões onde o ciclo térmico de soldagem tem seu efeito. Então, eu tenho a poça fundida, que é a zona fundida, é a zona que se funde, é a zona onde as alterações microestruturais elas são mais evidentes. Eu tenho a zona de transformação ferrita em austenita. Eu tenho a zona onde eu tenho essa transformação. Eu tenho a região de microestrutura mista, né, onde a microestrutura ela é uma composição de duas diferentes. Eu tenho a região que tem um leve efeito de revenimento, que não chega a ser um revenimento do verdadeiro revenimento propriamente dito, né? Basicamente é uma zona que eu tenho uma melhora de tenacidade e de utilidade. Um parâmetro importantíssimo quando a gente está falando de soldagem é o aporte térmico, né? Que é basicamente a quantidade de energia gerada. Né? Isso tem que estar adequado ao material escolhido. Né? O material, ao processo de soldagem, os parâmetros de soldagem. Os parâmetros de soldagem, de voltagem, vamos dizer,
voltagem corrente. Vamos dizer qual vai ser meu aporte térmico. Quanto maior for a espessura da chapa, maior o seu coeficiente de transmissão de calor, mais aporte térmico pode ser empregado. Bom, isso é muito óbvio, porque eu não posso chegar numa temperatura muito elevada numa chapa fina. A chapa fina ela vai fazer um buraco nela, chegar a uma temperatura muito elevada. Então, quando a chapa grossa, ela aguenta temperaturas mais fortes, ela aguenta um maior aporte térmico. E se a chapa ela tiver grande coeficiente de transição de calor, quer dizer que o calor vai se dissipar nela mais rapidamente. Então eu posso aplicar muito calor nela. Agora, se ela for fina e se ela tiver baixo coeficiente de transição de calor, então eu não posso ter um aporte térmico muito elevado. Né? Se eu tiver uma determinada espessura e quantidade térmica da chapa, quanto maior for o aporte térmico, menor deve ser a taxa de resfriamento da junta. Ou seja, quanto mais energia eu dou, mais lentamente eu tenho que resfriar. Para evitar que eu tenha mudanças bruscas aí na estrutura do material. Aqui eu tenho os principais processos de soldagem. Né? O aporte térmico é aplicações. O aporte térmico está aqui em kJ por milímetro. Né? A gente vê aqui que esse processo de eletroscore é um processo que fornece muito mais aporte térmico. O arco submerso também. E eu tenho as aplicações, né? O eletrodo revestido usado em aço carbono, baixa liga, inoxidável, resistente ao calor. É um processo muito difundido. O pessoal que fez técnico e mecânico deve ter visto isso lá também. Arco submerso, usado em aços estruturais, inoxidáveis, de baixa liga e microligados. TIG, todos os aços ligas de alumínio, de titânio, de berílio, de cobre, magnésio, níquel, zircônio. Metais refratários, ligas resistentes ao calor. O TIG é muito usado em solda de materiais reativos, né, já que ele dá uma atmosfera inerte. O arco submerso também, né? E tem o MIG também, tem a eletroscore, tem o feixe elétrico, não sou ficar falando isso tudo aqui, eu vou perder muito tempo, mas tá tudo aí. As aplicações, o nível de aporte térmico e os processos de soldagem. Aqui tem um diagrama que é o que a gente chama de Continuous Cooling Transformation, que é o diagrama de a curva de resfriamento contínuo, que a gente pode falar, que a gente chama de em português, agora fugiu o nome, acho que bom, aqui tá CCT, eu vou deixar CCT mesmo. Diagrama CCT, que mostra para um aço microligado a nióbio, as curvas de resfriamento para diversos valores de aporte térmico. Né? Então mostra qual vai ser a estrutura resultante de acordo com o aporte térmico. Né? Cada curva aí é um aporte térmico diferente. Né? Então posso ter ferrita circular, ferrita em ripas, ferrita de Widmanstätten, eu tenho ferrita circular grosseira, ferrita protetoide. Então a gente pode ver que eu tenho uma grande gama de configurações somente dentro da ferrita. Né? Então, e essas mudanças de configurações, mudar de circular para Widmanstätten, para protetoide, vai me dar diferentes propriedades. Então, o aporte térmico é algo que deve ser controlado, sobretudo quando você está falando de aço. Aqui eu tenho as propriedades dos microconstituintes estruturais em metal de solda. Eu tenho a temperatura de transformação alta. Eu tenho ferrita protetoide grosseira. Né? O tipo de fratura que ela sofre é uma fratura transanular, que ela acontece ao redor dos grãos. Tem baixo valor de tenacidade Sharpie, né? Ou seja, baixa utilidade de tenacidade. A gente pode concluir isso, né? Apesar do estado de tenacidade da Sharpie ele não ser muito útil falando quantitativamente. Tem a ferrita acicular também, que ela surge em uma temperatura de transformação média. A energia de impacto é mais alta. E tem a ferrita em ripas ou a bainita, né? Que é formada em temperaturas de transformação menores, mas e também tem energia de impacto baixa. Como pode ser visto na imagem anterior, o microconstituinte mais desejável é a ferrita acicular, né? Já que tem mais energia de impacto. Constituída de pequenos grãos de ferrita que formam grandes ângulos entre si e alta densidade de discordância em seu interior. Então, um material mais resistente também.
As microestruturas compostas primordialmente de ferrita circular combinam boa tenacidade com alta resistência mecânica. Então é o que a gente sempre quer resistência, né? Resistência. Tem vários errinhos aqui no slide, tem que passar corrigindo depois. A ZTA em geral é o elemento mais crítico de uma junta soldada. Né? A ZTA é uma parte que não chega a fundir, porém ela sofre várias alterações microestruturais. Né? Acontece o crescimento do grão austenítico devido ao ciclo térmico, o que atrasa a decomposição austenítica no resfriamento e cria condições para a formação de microconstituintes de baixa tenacidade. Então, a ZTA está propensa à formação de microconstituintes de baixa tenacidade, como no caso da martensita bainita. A situação ela fica mais crítica com o aumento de teor de carbono, que favorece o surgimento de martensita, que é frágil, de elementos de liga no metal base. Os elementos de liga também vão agir de maneira negativa aqui, na ZTA, né? Durante a soldagem. Nesse sentido, o conceito de carbono equivalente é útil na primeira avaliação nas dificuldades associadas à ZTA. Eu falei na primeira aula, eu cheguei a colocar algo sobre o carbono equivalente, que serve para avaliar a soldabilidade do metal. Recomenda-se que o valor de carbono equivalente não ultrapasse 0,40. Né? Esse valor não pode passar de 0,40. Independentemente da forma de cálculo utilizada. Eu falei de carbono equivalente lá no primeiro capítulo, mas agora eu estou falando novamente. O carbono equivalente tem uma formulinha que eu cheguei até a colocar para vocês, porém aquela formulinha não é única. Existem várias formas que eu coloco carbono equivalente, várias formulazinhas, né? Levando em conta a composição dos elementos. Não tem nenhuma certa e nenhuma errada, mas a gente pode falar que a gente pode, independente da forma que a gente está usando, a gente pode sempre dizer que o material ele vai ter boa solubilidade se esse valor de carbono equivalente não passar de 0,4. Né? Sobretudo é nos ácidos isso aí, né? Aplicado aos ácidos. O problema é complexo, esse problema da solubilidade. A solubilidade toda é muito complexa, como eu vim falando aqui anteriormente, porque em soldagem há requisitos claramente incompatíveis, né? Como alta produtividade, que exige mais alto aporte térmico. Para ter alta produtividade tem que ter mais aporte térmico. Porém, eu não posso ter grãos muito grandes, então o aporte térmico não pode ser tão grande assim. Então a soldagem tem tantos problemas, tantas variáveis, que é até difícil eu escolher uma. Aqui eu coloquei essa contradição aqui, que é o exemplo que o livro deu. É um processo muito, muito complexo. Se a gente já produziu um tipo de componente que ele deve ser soldado em algum momento, a gente tem que ter uma atenção muito especial com a soldagem. No meu TCC, inclusive, minha análise foi de eu já falei isso algumas vezes, eu acho, foi de um tubo da Petrobras, que na zona soldada dele, ele sofria corrosão por pits. Então esse tubo transportava água e começava a vazar. Quando começava a vazar, eles colocavam uma vedação em volta ali. Né? E aí, olha o problema, olha só, um problema levando ao outro, né? Essa vedação ela protegia o vazamento, não deixava vazar, mas a corrosão continuava acontecendo. Meu trabalho era basicamente porque depois, quando eu tinha parada programada na fábrica, né, sei lá, onde estava aplicado o tubo, que eu não estou lembrado agora, eles tinham que retirar essa vedação e refazer a solda, fazer uma solda de reparo. Porém, para retirar essa vedação, eles queimavam, eles aumentavam a temperatura, porque o vedante polimérico ele era muito bem aderido ali. Então eles tinham que aumentar a temperatura ali, chegando por volta de 500 graus Celsius. No aço duplex, com alto teor de cromo. Então, a preocupação deles era: esse aquecimento está prejudicando meu aço? Esse aquecimento que eu faço para remover o vedante. Então, vejam bem, ocorreu a corrosão na solda, eu apliquei o vedante, eu tenho que aquecer para tirar o vedante, e meu trabalho era avaliar se esse outro aquecimento prejudicava ainda mais o meu material. Então, assim, a solda tem uma infinidade de problemas que podem aparecer na soldagem. Beleza? Inclusive, tem outra lenda, que eu vou falar uma coisa que eu não sei se é verdade, tá, gente? Então, eu posso cair aí no filtro da fake news. Que dizem que o acidente de Ayrton Senna foi causado porque ele pediu para
encurtar, se não me engano, encurtar a barra de direção. E o cara que refez a soldagem na barra de direção fez uma soldagem ruim, de péssima qualidade. Então, quando ele virou o volante, a barra de direção quebrou, o volante, as rodas não viraram, né? E o carro foi reto e bateu. Eu não sei se é isso mesmo. Alguns professores meus já falaram isso, já vi na internet outras explicações. Na verdade, já vi várias explicações diferentes. Mas. Mas isso aí é outro exemplo de como a soldagem é relevante. Beleza? Tanto no momento de projeto, né, que, como eu falei, né, a seleção de materiais ela não acontece só no momento do projeto. A seleção de materiais ela acontece também no momento de se fazer a manutenção, a fiscalização, o acompanhamento, né? Então, a soldagem está presente nisso tudo, beleza? Bom, eu vou encerrar a aula por aqui, essa aula já está imensa. Na próxima semana eu vou começar com a questão da brasagem. E é isso aí, pessoal. Essa é a primeira aula de seleção de processo, a segunda aula na próxima semana. Vocês vão fazer um resumo só dessa aula inteira, desse capítulo inteiro, né, de seleção de processo. E é isso aí, pessoal. Tenham uma boa semana e até a próxima.